a gente está tendo crianças cada vez mais novas tendo bronquiolite. A gente está tendo recém-nascido tendo bronquiolite. Um recém-nascido de 15 dias, 17 dias, de 20 dias internados no pronto-socorro com bronquiolite. Então, o olhar do enfermeiro da triagem, ele precisa perceber essas nuances. E eu falo assim, olha, gente, é o feeling, aquela coisa, às vezes, que é o anjo mesmo. Você pode não estar entendendo, mas você bateu o olho, a criança tá muito quieta, tá muito irritada, você olhou, não gostou da cor, sabe? Pode não saber pediatria, mas o segundo de você olhar e sentir que aquela coisa não tá legal, né? E botar pra dentro, porque você me falou 4 minutos pra triar, pelo amor de Santo Cristo, né? Malemar você consegue falar oi, boa tarde, né? Então, olha a dificuldade que a gente tem nisso. Então, eu tenho angústia enquanto profissional, mas principalmente como professora, de não estar conseguindo passar pros meus alunos a noção e a responsabilidade de você ter um olhar fino, né? Pra essas crianças, mesmo que você não saiba. Alguma coisa tem que bater ali que você fala, não tá legal, é o básico, né? Só que os desafios da sobrecarga é real, né? E eu sei o quanto isso dificulta. A gente sabe o que é o ideal, só que a gente tá muito nas traves aí do que é real e o que a produtividade exigida por profissional, enfim, e quanto isso pode repercutir na assistência, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pedincast, hoje o episódio 93, e eu sei que vai ser um episódio também que vai tocar você nessa época de sazonalidade, porque envolve aí a porta de entrada para essas crianças, que justamente é o pronto-socorro pediátrico, né? Então é aquele tema central, a gente tem que triar, acolher essas crianças e agir com prontidão. E para falar desse tema, eu tenho hoje um grande prazer, né, de convidar o nosso convidado Jefferson Alves Santana. Jefferson foi um presente que eu ganhei da internet aí ao longo desse tempo, uma pessoa extremamente querida, que trabalha muito envolvido especificamente também com o atendimento da criança grave, muito atuante também ali no pronto-socorro. Ele é enfermeiro graduado pela Unib, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, tem MBA em gestão de consultório, é especialista em emergência, terapia intensiva pela Universi. Inclusive, ele atua muito em várias aulas de graduação, pós-graduação, né? Tenho acompanhado bastante esse trabalho dele na rede social. Conselheiro do Corém Bahia entre 2021 e 2023, também coordenador Grupo Técnico de Trabalho da Pediatria do Corém Bahia, 2022-2023, coordenador da pós-graduação de terapia intensiva na UIPED da Universi, atua no consultório de enfermagem, trabalhando ali com laser terapia, ozonioterapia e nas práticas integrativas. Atua também como professor da pós-graduação Lato Sensu, especificamente no módulo de pediatria. Atua no pronto-socorro materno-infantil em Itabuna e também atuou na UTI pediátrica nas obras Sócia Irmã Dulce e UTI neonatal no Hospital Materno-Infantil em Ilhéus. E atua também como influencer aí na rede social, especificamente para profissionais da saúde, principalmente ali dentro da educação, voltado para a área, no Instagram, @enf.intensivapediátrica, que a gente vai falar um pouquinho mais disso. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É um grande prazer receber você aqui hoje. Flavinha, eu que agradeço, né? Te falei já aí nos bastidores que eu estava nervoso, mas eu fico realmente lisonjeado com tudo que você disse e é um prazer estar com você. É um prazer gigantesco, né? Estar nesse molde, né, do seu podcast. E, na realidade, a gente se conheceu através do Instagram. Eu já te conhecia antes, que eu já vinha acompanhando o Pedim, eu sou apaixonado pelo Pedim, né? É o que eu falo com os meninos. Eu sempre referencio nas minhas aulas quem gosta de pediatria ou quem quer conhecer um pouco de pediatria tem que acompanhar vocês. E é um prazer estar aqui, viu? E realmente é um prazer receber você, esse currículo super vasto, uma mega atuação. Eu falo que a internet abre portas para a gente reconhecer esses profissionais, né? A pediatria que está por aí, né, Jefferson? Se não fosse a internet, a gente não consegue se unir em prol de uma especialidade que é tão encantadora, que é a nossa pediatria e principalmente nosso ramo aí, que é o seu ramo também, que é a criança grave, né? Não só na emergência, mas também na terapia intensiva. Flavinha, é o que eu digo em relação, é porque às vezes parece, né, quando a gente não tinha o Instagram, quando não tinha a internet, parecia que a gente estava sozinho, que a gente estava meio isolado, né? A gente não vê falar de pediatria ou não vê falar, né, comparado com adulto, a gente não vê falando de pediatria como a gente vê falando de adulto, a gente não vê falando de dermatologia e a gente forma e aí parece ser aquela última opção que as pessoas não querem, que as pessoas têm medo.
E aí, quando a gente vê gente engajada com a pediatria, gostando de falar de pediatria e na docência da pediatria, a gente fala, não, a gente não está só, a gente tem gente comprometida com a educação, comprometida com a enfermagem, comprometida com o ensino e de realmente perceber que é uma área em expansão mesmo. É o que eu falo com os meninos. Olhem para a pediatria com um olhar que é uma área em expansão, né? A gente vê muito colega que sai da graduação e quer entrar na emergência, quer entrar na UTI. E eu falo, olhe para a emergência PED, talvez seja a primeira opção de emprego que você tenha, porque não existe profissionais capacitados, né, como a gente tem os emergencistas adultos, né, intensivistas adultos. Então, eu digo que é um olhar que quem está formando precisa ter para realmente uma empregabilidade um pouco maior mesmo, né, e falando de empregabilidade mesmo. E a gente pensa as emergências, muitas vezes as pessoas pensam já no pronto-socorro, né? Emergência, pronto-socorro pediátrico, né? O pronto-socorro infantil. Mas, na realidade, a emergência está até dentro de casa, né? Está nas escolas, está ali nas ruas, está nas unidades básicas. A emergência pediátrica, ela acontece em vários locais. O que a gente tem hoje, claro, é a demanda de atendimento, que muitas vezes eu vejo até que pelo SUS ali, né, a questão da hierarquização acaba não dando muito certo justamente por falta de profissionais que atuam em pediatria, aquelas referências, né? Referência contra referência acaba falhando e deixando o serviço de pronto atendimento ali lotados, né, Jefferson? A gente vê muito isso com frequência. E aí, quando a gente pensa emergências pediátricas, acho que uma coisa que a gente vai desmistificar também nesse episódio, claro, a gente está falando de um setor ali específico, mas também que ela pode estar ali no seu vizinho do lado, né? Num engasgo, num trauma, num atropelamento, isso pode acontecer em qualquer lugar. Flavinha, perfeita a sua colocação, que na realidade o que eu falo isso muito com os meninos da atenção primária, né? A gente às vezes vira e mexe, eu faço educação continuada com os meninos da atenção primária e eu percebo um distanciamento do enfermeiro, eu vou falar principalmente para enfermeiros, né? Um distanciamento dos enfermeiros em relação a essa avaliação PED, né? Por receio, por achar algo muito específico, a gente vai falar sobre isso, mas é o que eu digo, a urgência ela pode chegar na atenção primária, a urgência ela pode chegar na escola, como você falou, né? A gente teve aí uma expansão da avaliação pediátrica e da urgência pediátrica com a inserção da Lei Lucas nas escolas, mas da importância que a gente precisa realmente discutir esse assunto. Eu falo, você não pode gostar de criança, mas se você está no atendimento pré-hospitalar, no SAMU, você não escolhe urgência, você vai atender essa criança em algum momento. Se você está na atenção primária, né, em algumas situações você vai encontrar urgência ou emergência pediátrica dentro da atenção primária. Não é incomum acontecer. E se você está no hospital generalista, eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas a gente tem poucos hospitais pediátricos aqui na Bahia, né? E a gente tem cidades específicas com esses hospitais pediátricos. Os outros hospitais são hospitais generalistas que atendem criança, idoso, mulher, gestante, atende o público geral. E aí você que está localizado nesse hospital generalista, você vai atender criança. E aí o grande lance que a gente tem a gente recebe, eu estou dentro de um pronto-socorro pediátrico, eu recebo criança no estado de gravidade que foi perdido o time que o hospital generalista, que o transporte deveria ter percebido e não fez. E aí, às vezes, a gente percebe que a família, né, ou até a cidade de origem, que vai ser o hospital de origem, requer resposta do hospital especialista, né, da especialidade, que a gente não tem como dar, porque se perdeu muito tempo nesse primeiro atendimento. Então, é o que eu digo, você gostando ou não de pediatria, você vai acabar lidando com esse público em algum momento. Perfeito. E para dar seguimento, Jefferson, eu tenho uma pergunta, assim, vendo o seu currículo e a sua trajetória, né, e a sua área de atuação, a pediatria foi uma especialidade que você escolheu ou você foi escolhido por ela? Conta um pouquinho como a pediatria e, sobretudo, assim, essa especialidade, a emergência, a urgência, o intensivismo, como que ele chegou na sua vida? Então, eu não escolhi não, Flávia. Eu sou a regra. Eu sou a regra dos alunos que falam que não gostam, que falam que não é a área, né? Eu fui bolsista, que na realidade é um estagiário remunerado aqui na minha cidade, né? Eu estudava em um período e era bolsista em outro período. E fui bolsista em uma UTI adulto. Na época, eu passei em 2 seleções. Eu passei na UTI adulto e passei no hospital que eu trabalho hoje.
Nas duas opções, eu falei, Deus me livre para o hospital pediátrico. Não vou. Não vou. E aí passei na UTI adulto. E fiquei durante 1 ano e 9 meses. Me apaixonei por terapia intensiva, né? E aí eu fiz a pós-graduação. E aí quando a gente forma, a gente quer o quê? Trabalhar. Fiz várias seleções aqui. E aí não passei, passava nas seleções e não passava no psicoteste. Fiquei nos 4 psicotestes aqui. E aí eu fiz seleção para um hospital em Barreiras, que é as Obras Sociais Irmã Dulce, né, que eu sou apaixonado, eu digo que é responsável pela minha formação. E aí passei nessa seleção de lá, que é 1.000 quilômetros da minha cidade. Então eu fui embora da minha cidade natal e morei durante 7 anos em Barreiras, né? E acabei passando para uma UTI pediátrica. Eu já era intensivista, né? Tinha feito terapia intensiva geral, e aí estava precisando de enfermeira intensivista na UTI pediátrica. Foram 3 meses, foram 6 meses, passei na seleção, comecei a atuar, e aí aquela grande questão, meu perfil, Flavinha, é o perfil de, tipo assim, ser desafiado. Eu fui desafiado para entregar algo, né, que é a assistência à criança em si. E comecei a estudar, comecei a gostar. Eu sempre gostei muito de cálculo de medicação. E quem gosta de pediatria não tem como não acabar se apaixonando. Mas na graduação eu já gostava muito de cálculo de medicação. Mas foram 6 meses pedindo para sair da UTI pediátrica. Né? Toda semana eu falava com a coordenadora, se tiver uma vaga na UTI adulto, me puxa. O problema é que eu fui percebendo do potencial do enfermeiro dentro da UTI pediátrica, né? Potencial esse com intervenções mínimas a gente consegue ver muito da nossa resolutividade mesmo, né? Seja pela mudança de decúbito, seja pelo balanço hídrico, que é tão negligenciado, mas a gente percebe que um balanço hídrico bem ajustado na criança, no adulto também, mas na criança, se você tem um balanço hídrico muito bem ajustado das suas intervenções, do que você faz e do que você não faz, você tira a criança da urgência em si, né? Da questão crítica em si, de uma beleza que parece milagre. Então, eu vi crianças, né, em situações que a gente falava assim, não passa de hoje. E com 15 dias, com 20 dias, a gente dando alta para essa criança rindo. É surreal. E como eu vivi enquanto bolsista, terapia intensiva adulto, a gente devolve para a família, muitas famílias, mas a gente percebe uma sequela diferente, né? Eu não estou dizendo que não saia criança com sequelas, principalmente sequelas neurológicas, sai. Mas por causa da neuroplasticidade, eu me apaixonei pela neuroplasticidade da criança, a gente acaba percebendo uma evolução gigantesca. A palavra essa, mas parece milagre, né? De fato. Eu sempre falo que quando eu vejo uma criança grave ressurgir como uma fênix, né? É aquela sensação de que a criança foi, abraçou Jesus e voltou, né? A criança tem muito disso, de ficar muito grave e ao mesmo tempo recuperar. Isso é uma coisa que nós conversamos hoje, inclusive dentro da UTI, à tarde. A gente estava comentando justamente isso com funcionários novos que estavam entrando agora para treinar. E aí eles não tinham experiência, né? E estão entrando agora nesse processo de treinamento. E ainda tudo muito novo para eles, né? Um olhar assustado. E aí é bem isso. A pediatria ela vai encantar. É questão de tempo da gente se permitir, né, ser encantado por ela, não é? E como Flavinha, isso é um fato. E assim, aí eu sempre falei com os meninos que, gente, nas minhas aulas eu já começava falando, entendam que sou da pediatria, existe um outro grupo da pediatria que é a neonatologia. Então, assim, eu sou apaixonado por criança. Uhum. Não me entregue o neonato, né? Não me entregue, não gosto e tal. Flavinha, eu tive a experiência de trabalhar 6 meses no UTI Neo. Uhum. E de verdade me apaixonei. Mas é gostoso. É que é diferente, gostoso, né? É diferente. É totalmente diferente. Mas, e aí são as outras nuances. Você percebe muito do amor da família, né? Do cuidado e tal com o paciente pediátrico. Mas o que eu percebi, né? E aí eu vou falar do método canguru. O que eu percebi em relação à neonatologia, o quanto que o método canguru, de fato, você vê uma criança instável, você devolver estabilidade hemodinâmica para o menino. Que você fala, gente, como é que pode colo de mãe? Porque é colo de mãe. Como é que pode colo de mãe
estabilizar tanto uma criança assim. Então, é o que eu falo com os meninos. Se permitam conhecer áreas, porque às vezes a gente sai da graduação muito focado em urgência, em terapia intensiva e paciente adulto, porque são 5 anos ali, a gente vendo basicamente durante todos os semestres adulto, e a gente tem um semestre, pelo menos a minha graduação ela foi isso, a gente tem um semestre para pediatria, e a gente vai ter aí um semestre que vai ser o supervisionado 1, que a gente vai estar na atenção primária, que se a gente tiver sorte, o enfermeiro gostar de puericultura, a gente vai fazer puericultura. Se não, a gente nem vai vivenciar isso, né? Então, assim, é o que eu digo, se permitam conhecer, né? Eu fiz um vídeo recente agora, eu falo, se você gosta de comunicação com a família, a pediatria é o seu caminho. Se você gosta de procedimento, não tem área que a gente mais faz procedimento do que o público pediátrico, seja sonda, seja PIC, né? A gente realmente é uma das áreas que contempla todas as especialidades, as subespecialidades que a enfermagem ela pode atuar. Exato. E esse processo de se permitir conhecer e ser encantado pela especialidade é muito importante. Mas também é o que a gente estava falando no começo do episódio, né? Se você não gosta, em algum momento a criança vai precisar de você, independente se você gosta da especialidade ou não. Isso é uma coisa que a gente fala muito com a graduação. Você gosta de pronto-socorro, mas não quer atender criança? Fala, olha, meu bem, dificilmente. Então, é que nem você falar, eu quero fazer SAMU, mas não, se tiver ocorrência com criança, eu não vou atender. Não existe isso, né? E aí a gente puxando um pouco isso para dentro da nossa temática aqui, como nós da pediatria estamos sendo desafiados. Você falou que gosta de desafios, né, Jefferson? Mas como nós, nessa época sazonal, estamos sendo desafiados. E eu vejo que um setor parceiro desse desafio aí, dos grandes problemas respiratórios que as crianças estão enfrentando, junto com a UTI pediátrica, é o pronto-socorro. O quanto o pronto-socorro está sofrendo nessa época de sazonalidade, com a alta procura, muitas vezes porque aí é uma cascata, né? Eu não tenho um atendimento lá na atenção primária, ou porque eu não tenho pediatra, ou porque o médico generalista também não está atendendo criança, ou porque não tá sendo resolutivo o suficiente, ou porque a mãe não quer nem ir lá, ela já quer ir direto para o pronto-socorro, enfim. Estamos vivenciando um processo de superlotação desses pronto-atendimentos. E aí, com isso, eu sei que muitas angústias envolvem aí esse processo da triagem. Porque eu falo, o profissional que atua no pronto-socorro, a pessoa tem que ser muito boa. Porque esse esquema de triagem é aquela coisa, quem que é a criança que vai ter a prioridade do atendimento? Criança por si já é, né? Mas quando a gente pensa nos desafios, é aquele olhar fino, né? De você bater o olho, muitas vezes não precisa nem triar, mas você olha e fala, aquela avaliação inicial, né? Meu, não tá bom isso aqui. Vamos pôr essa criança para dentro e atender o quanto antes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do quanto a gente está enfrentando desses desafios, né, nessa época sazonal, com essa alta demanda que a gente está tendo aí, independente se você não gosta de criança, se você gosta de criança, enfim. Essa situação, uma hora, pode ser uma realidade profissional para você também. Por isso que é um episódio, gente, super didático aí, que vai te ajudar com esse olhar de quem está ali na linha de frente. Flavinha, tem sido desafiador, tem sido desesperador em alguns momentos, né? É desesperador porque a gente, às vezes a gente se pega em situações que a gente tem 7, 8, 10 pontos de O2 e eu tô com uns 10 pontos de O2 com criança em máscara não renalante, com criança entubada, e eu tô falando da emergência, né? E aí a gente se pega numa situação que aonde eu vou colocar a próxima criança, né? E aí um dos desafios é justamente em relação à triagem, é justamente perceber os sinais dessa criança deteriorando. Os sinais dessa criança de você colocar ela para dentro o quanto antes. De realmente perceber se ela é vermelha, se ela é laranja, se ela é amarela ou se ela é verde. Porque a gente vem num processo, Flavinha, e aí a gente acaba falando do processo... E aí eu vou falar da minha realidade a nível de Bahia, né? Uhum. O que a gente tem em relação na maioria dos serviços, né? Acredita-se que quem fica na triagem é o profissional que chegou recente na unidade, é o profissional que não tem expertise em outros setores, é o profissional que já tem muito tempo de serviço e, aspas, é um lugar que você fica sentado o tempo todo.
Então, a gente tem algumas variáveis que acabam dificultando o processo da classificação de risco. Você falou muito bem aí que o processo de classificação de risco ele precisa ser dinâmico e rápido, né? E a gente tem uma resolução específica, a gente vai falar sobre ela, uma resolução específica para isso, que diz o quanto tempo que a gente vai fazer, quantas classificações mínimas a cada uma hora que esse enfermeiro tem. Mas o que tem ali bem descrito é que o profissional que trabalha na classificação de risco, ele precisa ser um profissional habilitado através de curso específico. Então, uma das grandes dificuldades nesse momento de sazonalidade que a gente está vivendo é encontrar profissionais que percebam esse momento de sazonalidade, perceber o risco que essas crianças estão vendo. E eu estou falando, às vezes, porque o que acabou mudando no processo de bronquiolite? A gente sempre teve bronquiolite. E nessa época, a gente sempre teve o aumento de bronquiolites. Ponto. O que mudou pós-pandemia? O que mudou pós-pandemia foi a gente está tendo crianças cada vez mais novas tendo bronquiolite. A gente está tendo recém-nascido tendo bronquiolite. Isso são por vários fatores, a gente não vai discutir isso aqui, mas a gente está lidando com crianças, com recém-nascido de 15 dias, 17 dias, de 20 dias internados no pronto-socorro com bronquiolite. Então, o olhar do enfermeiro da triagem, ele precisa perceber essas nuances, né? E principalmente que, se é um enfermeiro que é generalista e ele não entende que uma criança nascida de 31 semanas e que chega na emergência com 29 dias com desconforto respiratório, ela é uma criança grave, né? A gente perde o time para essa criança. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é perceber o processo pós-pandêmico que a gente viveu e que a gente está vivendo, perceber as nuances que a pediatria traz, as nuances que a pré-maturidade traz para classificar essa criança. Então, eu digo que é uma situação desafiadora e de desespero em algumas situações, porque a gente está lidando com crianças muito graves. Eu não sei qual está sendo a sua... Saiu um relatório da Fiocruz, que a gente acabou vendo que isso é a nível de Brasil, né? Rio de Janeiro teve índices aí alarmantes, mas a Bahia ela não é diferente, né? Não é diferente mesmo. Mas é realmente, Flavinha, de perceber que a gente precisa de pessoas habilitadas para a classificação de risco, né? E principalmente por causa desse processo pós-pandêmico mesmo. Você publicou no seu grupo do IMPED, e que eu acabei lendo esse artigo, e publicou também nas suas redes, foi um artigo que você falou sobre a pneumonia e a bronquiolite pós-pandemia e dos efeitos. É um artigo bem interessante, viu, gente? Que eu aconselho vocês a acompanharem. Tem lá no Telegram, gente. Entra no Telegram, tem um monte de artigo gratuito lá que a gente coloca. Inclusive, esse tem resenha, né? Esse tá lá no nosso feed. Tem que entrar para ver. Tem resenha, isso. E aí ele vem trazendo justamente sobre essas nuances, o que o pós-pandêmico trouxe, né? E aí perceber, e a gente vai falar sobre pediatria em si, perceber que a criança de hoje, né, de 2025, ela não é a criança dos anos 2000, ela não é a criança da década de 90, porque a sociedade ela mudou, a sociedade ela acabou evoluindo, e ao avaliar a criança, a gente avalia a sociedade em si. Então, um dos grandes lances que a pediatria traz é justamente o que o nosso conselho traz, que a gente trata o indivíduo, a família e a coletividade. Na pediatria, vocês vão ver isso de fato. A gente realmente avalia o indivíduo, a família e a coletividade. Se você não tem esse olhar, você acaba perdendo nuances. E esse olhar, gente, é na triagem. Você precisa perceber o que aquela criança está vivendo, o que aquela família está vivendo e o que aquela comunidade. Porque, às vezes, quando a gente fala de comunidade, a gente vai pensar é uma criança que está com bronquiolite, é uma criança de 9 meses que está internada, que é matriculada numa creche que tem mais 8 crianças, 10 crianças com bronquiolite, na mesma situação. E aí acaba faltando, né, uma comunicação em rede, porque o que deveria acontecer? A atenção primária deveria, e aí a gente acaba reforçando a questão da atenção primária, ela deveria trabalhar a educação em saúde com as escolas para quê? Para justamente os professores e educadores identificarem sinais de gravidade para essas crianças elas não frequentarem a escola, entendeu? Porque uma das questões que escolas e creches, uma das questões hoje que a gente tem em relação à bronquiolite e à pneumonia é justamente essa não vinculação da atenção primária com as escolas e principalmente com a atenção terciária, com o hospital.
não existe uma comunicação em rede. E aí, por não existir essa comunicação em rede, a gente acaba perdendo alguns times, justamente em relação à prevenção, né? A prevenção, ela pega muito, né? E é difícil, porque eu entendo, quando você fala conhecer a realidade social, às vezes não levar para a escola implica aquela família não ir trabalhar, que implica, às vezes, na demissão, né, do pai ou da mãe. É muito complexo. E a gente pensa isso, estamos falando da bronquiolite. Aqui, por exemplo, precisou fechar o pronto-socorro. A entrada livre ali para nível de pronto-socorro, como tinha antes para atendimento, não deu muito mais certo, né? Porque lotou o pronto-socorro, então acaba vindo mais referenciado em situações de crianças mais graves. Mas temos o respiratório, que tem sido nossa grande demanda. Inclusive, aqui a gente está para abrir um setor específico de crianças respiratórias, com mais de 20 leitos direcionados para isso, né? Justamente para tentar dar vazão nesse giro de leito ali no pronto-socorro. Mas os outros agravos não param de vir também, né, Jefferson? Então, a gente tem que pensar que no meio disso tudo, eu tenho trauma, eu tenho crise convulsiva, eu tenho afogamentos, né? O que você tem observado aí de porta de entrada dentro do seu trabalho, aí no seu ambiente de instituição, que também não está parando de vir nessa época? Então, a gente tem uma questão aí que as bronquiolites e as pneumonias, elas realmente aumentaram muito nosso fluxo, né? A gente tem tido um aumento de mão, pé e boca com entradas na emergência e principalmente por causa de febre alta e algumas crianças evoluindo com crise convulsiva, né? A gente está no Nordeste, então, assim, não tem como não falar de crianças queimadas. É a época que a gente acaba recebendo grande queimado, né? A gente recebe muito grande queimado nessa época agora de São João, né? Então, vocês têm referência aí para atendimento de grande queimado? Tem algum setor? A gente tem. Itabuna, não. O nosso centro de referência para Itabuna é Salvador, mas nas obras sociais Irmã Dulce, que foi que eu trabalhei em Barreiras, a gente era centro de referência lá para grande queimado, né? A gente tem os traumas em si, né? E aí a gente tem os traumas automobilísticos. Nesse processo também de festas juninas, o que acaba acontecendo? Muitas viagens, então a gente tem também muito trauma que a gente acaba recebendo. E a gente tem aí as violências, que acaba sendo, infelizmente, comum, né? A gente, na minha realidade em Itabuna, a gente teve um aumento aí das PAFs, ferimento por arma de fogo, né? Com crianças de 11, de 12 anos, né? Criança de 8, né? Então a gente teve um aumentozinho aí comparado com o ano passado. Judiação, né? De cortar o coração. E no meio disso tudo, tem que triar. Eu sei porque isso é um calcanhar de Aquiles. Muita gente sofre com relação à triagem, é o que você falou. Às vezes, o funcionário que está lá responsável pela triagem não é o profissional mais bem habilitado para estar fazendo essa tarefa, né? Sim. Então, como que funciona essa questão da triagem em termos de instituição? O que é utilizado aí onde você trabalha? Como que vocês aí se organizam com esse processo de triagem? Então, só para conceituar um pouquinho para vocês em relação... A gente vem no processo de triagem aí desde os anos 2000, né? Que foi começou-se a falar em relação à classificação de risco e acolhimento. Em 2008, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, a 1863, que fala sobre isso, né? E aí, para chegar para vocês, enfermeiros, né, a gente tem uma resolução. Em 2021, a gente tem um lançamento de uma resolução. A gente já se ouvia falar antes, mas a de 2021 ficou muito clara em relação a isso, que fala sobre a classificação de risco para enfermeiros. Porque antes disso, a gente já tinha o acolhimento que era feito por técnicos de enfermagem. Então, assim, hoje, no Brasil, classificação de risco é algo privativo do enfermeiro. O técnico pode aferir sinais vitais? Pode, mas isso não é definido como classificação de risco, tá? A classificação de risco, ela é feita pelo profissional enfermeiro. E aí eu puxo que a gente tem uma resolução do CRM de 2014 que fala sobre classificação de risco. Nessa resolução, ela diz que a classificação de risco ela deve acontecer em todas as portas de entrada, em todas as emergências. E não deve acontecer que esse paciente que procura a emergência, ele não deve ser liberado por um profissional não médico. Então, o que significa? Significa que todo paciente que chega na emergência, independente da sua classificação, seja ela vermelha, laranja, verde ou azul, ela não pode ser liberada pelo enfermeiro. E o nosso Código de Ética e a resolução de 2021, ela também diz isso, ela reforça. A classificação de risco ela não é feita para liberação de paciente. Então, o profissional da triagem ele tem que estar muito claro que eu não estou ali
para desafogar o serviço. E eu gosto de termo desafogar porque parece que, em algumas situações, Flavinha, a gente da enfermagem e o enfermeiro, não, a emergência está lotada, quem é azul eu vou liberar, quem é verde não vai atender. A classificação ela não é para isso, né? Esse é o primeiro ponto. A classificação de risco, ela deve ser algo sistematizado. E enquanto sistematização, a gente tem alguns protocolos. Tem protocolo de Manchester, quem trabalha com classificação adulto já ouviu falar nesse nome, tá? Que é o protocolo de Manchester. Na pediatria, a gente utiliza o protocolo de Manchester, a gente acaba adaptando o protocolo de Manchester para a pediatria, tá? A gente tem um protocolo aí que a gente utiliza muito, que é o Clarimped, que é um protocolo específico para a pediatria, que vai trabalhar com classificação de cores mesmo. Vermelho é atendimento imediato, laranja até 15 minutos, verde 60 e azul sem ausência de urgência para aquele paciente, tá? E aí, um ponto importante é, Jefferson, como é que eu sei que o paciente está na minha emergência e ele já é verde? Você é profissional da triagem, você trabalha na emergência, todas as pessoas precisam estar treinadas para sinais iminentes de morte. O pessoal da portaria viu um sinal iminente de morte. Ele precisa saber o que é cianose? Não, mas ele precisa saber que é uma criança roxa, e criança roxa é fora da normalidade. Essa criança ela nem passa pela triagem, ela precisa ser atendimento prioritário, ela entra. Então, todos os profissionais, recepção, portaria, precisam estar treinadas para essa classificação imediata. Não é triagem, tá? Não é classificação de risco. Mas todos os profissionais precisam estar envolvidos no processo, porque a classificação vermelha é muito clara, é atendimento imediato, é risco iminente de morte. E na prática, você observa essa questão da liberação, né, que nem você trouxe essa resolução. Como que você vê isso na prática, pensando na sobrecarga ali do enfermeiro, né? Enfim, as crianças elas acabam sendo liberadas, ou os pais acabam indo pela demora do atendimento. Tem tido muita livre demanda para o hospital? Como que você enxerga? Porque é desafiador, né? Entre a família chegar e passar por esse processo de triagem, da triagem para o atendimento. Como que tem sido os desafios que vocês têm enfrentado aí, o que você tem observado? Então, essa resolução ela fala que a gente tem que fazer um atendimento no mínimo, no máximo tem que fazer um atendimento de 4 minutos com 15 classificações em 1 hora, né? Essa é a média da classificação, né? E aí é complexo, Flavinha. É complexo. Esse quantitativo aí dói, hein? Se for pensar um direcionamento mais cauteloso, né, na avaliação. Sim, sim. E na realidade, além de esse direcionamento mais cauteloso, avaliar uma criança em 4 minutos, você precisa ter muita expertise dentro da pediatria. Dá para avaliar? Dá. Para sinais iminentes sinais iminentes de risco à vida, né? Mas uma avaliação mais minuciosa, isso a gente não consegue fazer dentro de uma triagem em si. A grande questão que a gente percebe estou falando no geral, a gente percebe que ainda muitos colegas liberam classificação verde e classificação azul, né? E aí é o que eu falo principalmente com os meninos da pós-graduação, né? A gente sempre paga, Flavinha, para ver. Paga para ver em que sentido. A gente libera ou não tem nada, a gente libera ou não tem nada. No dia que der algum problema, né? E a lei ela é muito seca. Tanto a lei comum, a lei civil, quanto o nosso código de ética em si. Ela é muito seca em que sentido? A resolução, ela diz que eu não posso liberar paciente independente da sua classificação, né? Eu vou lá, triei um paciente, classifiquei, esse paciente ele estava estável, ele não tinha nenhuma comorbidade, nenhum problema. Beleza, a mãe, ela relata que foi um engasgo de aleitamento materno. Você acaba olhando a criança, essa criança, ela está bem. Classificação azul ali, ou uma verde talvez. Você classificou essa criança, tá ótima, beleza. Você decide, enquanto profissional, liberar essa criança. Profissional enfermeiro, você libera essa criança, né? 30 minutos depois, ainda no ponto de ônibus ali, a mãe dá leite para essa criança. E essa criança, ela engasga novamente e vai a óbito. Perante o conselho, você vai responder, porque você não era habilitado, tá? Para liberação. E aí você responde. Então, a grande questão é desafiador, a triagem ela é desafiadora, mas existem causos e percalços que a gente não vai resolver enquanto enfermeiro, e a gente precisa ir para a lei, ponto. A lei ela diz isso, eu não vou liberar.
o paciente ele vai esperar. E aí a gente tem uma outra vertente dos enfermeiros que não liberam, o atendimento acaba demorando, a gente vê a classificação verde a 60 minutos. Criança esperando 6 horas para um atendimento, 8 horas para um atendimento. Tem pais que esperam, alguns pais acabam esperando, outros não. Mas aí é uma questão da família. Então a família acaba não esperando. Então a gente tem essas duas vertentes. É o que eu digo, gente, é desafiador. Eu sempre falo com os meninos da graduação e da pós-graduação que eu sou enfermeiro, sou professor e às vezes a gente, quando a gente está na docência, os alunos falam assim, professor, você é na docência. Eu sou enfermeiro, mas eu vivo o chão do hospital. Eu vivo a emergência em si ainda, né? E sei todas as dificuldades que a emergência tem. Emergência lotada, né? Você acaba lidando com genitores, né? Com pais e com mães estressados por causa do processo, porque é estressante. Isso é estressante. E é um dos desafios da pediatria, justamente esse. A gente acabar lidando com o fator emocional dos cuidadores em si. Mas é o que eu digo. E aí eu puxo sempre a lei básica da emergência. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nesse fator, eu sempre vou puxar aqui o que a lei me cobre, tá? Não negligenciando a criança em nenhum momento. Mas o que a lei me cobre? O que eu posso fazer dentro da emergência, dentro da classificação de risco? Ponto. É isso que me cobra. E tendo clareza disso, é tentar realmente trazer clareza para aqueles pais. Pai, não estou liberando você, tá? Mas você foi no posto de saúde, você foi na atenção primária, porque talvez esse caso, mais uma vez, pai, estou dizendo que eu não estou liberando você, tá? Você vai ser atendido pelo médico. Mas em outras situações, talvez você fazer acompanhamento de puericultura, crescimento e desenvolvimento, porque o seu filho não tem uma avaliação do enfermeiro. Não tem médico na minha unidade. Pronto, não tem médico na unidade do senhor. Mas o senhor sabia que o enfermeiro ele pode fazer várias orientações, que é a consulta de enfermagem, que ela é primordial para a gente não agravar? E aí, tipo assim, é de realmente, às vezes, na triagem, eu sempre falo isso para os meninos, a triagem é um momento de educação. Eu não estou liberando aquela mãe, mas é realmente de educar aquela mãe para aquele momento ali falar assim, não, eu realmente, da próxima vez, a minha criança ela não está grave, é uma criança estável. Eu estou expondo minha filha, estou expondo meu filho a uma emergência, a toda essa situação de sazonalidade que a gente está vivendo, há vários vírus, e eu posso realmente estar em casa e ir na atenção primária na consulta marcada, porque a gente percebe que tem muita questão do pronto-socorro, que é a atenção primária, né? Mas a gente percebe que falta uma comunicação, falta uma educação em saúde com os familiares, com os cuidadores. Então eu digo que a triagem é um momento que a gente tem também para trazer essa família para a clareza do que é o pronto-socorro, clareza do que é a emergência e do potencial da atenção primária. E principalmente, gente, do potencial do enfermeiro, tá? Eu falo isso muito em relação aos meninos da atenção primária. Eu não estou dizendo que a gente não vai precisar do pediatra, não é isso, né? Do médico generalista. Mas o médico de estratégia de saúde da família, ele é para atender a família. A família, a criança, o adolescente, a gestante, ele precisa entender dentro daquele contexto geral como que atende uma criança. Igualmente o enfermeiro. Tem orientações, eu sempre gosto de trazer o caso de Zilda, né? Da criadora da Pastoral da Criança. Gente, com informações básicas, aquela mulher, ela teve grande influência em relação a higienização das mãos, higienização de alimentos e principalmente a desidratação grave. A mulher foi sensacional. Ela foi o primórdio da puericultura ali, né? Do básico, né? Do básico. Crescimento, pesar, medir, né? E você percebe que com informações básicas a gente conseguiu sair do índice de mortalidade infantil gigantesca, né? E por que a gente tem perdido isso na atenção primária? E é o que eu falo, a atenção primária é trabalhar a prevenção, é realmente a orientação dessa criança. Então, no pronto-socorro, eu sempre falo, façam o link na triagem com a atenção primária, da importância da atenção primária, da importância do enfermeiro, que é a orientação, né? E aí a gente negligencia muito, porque a gente acaba tendo uma saúde muito curativista que pensa muito em remédio, mas criança, gente, em muitas situações, talvez não seja remédio não, é orientação de lavagem das mãos, de troca de fralda, de alimentação na hora adequada, de hidratação, de coisas simples. Fazer saúde é simples, às vezes a gente complica demais. E aí você vai falando essas coisas, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né?
que é essa questão Sim. cultural da família querer buscar uma resolutividade. Então, ela opta por não passar pela unidade de saúde da família, porque Sim. ela já subentende que ele não será resolutivo, porque não vai receber, às vezes, o medicamento que ela espera que receba, porque ela mesma já diagnostica e já quer Sim. automedicar, escolher, inclusive, a medicação, que eu sei que é um grande desafio dos emergencistas também, médicos aí falando, né? Que às vezes é o acolhimento dessa família, mas desconstruir que às vezes o que vai resolver é a simples lavagem nasal, por exemplo. Sim, Não é, sim. né, um corticoide, não é um antibiótico. Eu vejo o quanto que isso também desanima o profissional que está ali na porta do pronto atendimento, né? Essa questão de lidar, às vezes, com algo cultural que a gente sabe que um atendimento isolado no pronto atendimento não será suficiente para mudar essa questão cultural da família. Então, às vezes, é madrugada, essa família está levando aquela criança lá por algo que não teria necessidade nenhuma, né? Esperando por uma demanda, por hora de atendimento, não teria necessidade. O que acaba amarrotando o serviço e dificultando o processo daqueles que são classificados com um nível de urgência maior ali para o atendimento, né? Perfeito, Flavinha. Perfeito. Pode falar. E o que você observa de erros mais frequentes nesse processo? Né? Pensando assim, a nível, não necessariamente no seu ambiente de trabalho, mas dentro dessa esfera. Porque eu, Jefferson, nunca trabalhei em porta de pronto-socorro. E eu acho que, não sei, não teria esse perfil. Eu sempre fui muito setor fechado, né? UTI, ou mesmo enfermaria de pediatria. Mas sempre, assim, com uma proximidade muito grande com os meus colegas enfermeiros que trabalham ali, porque eles trazem as crianças, a gente troca bastante informação. Então, às vezes, eles estão precisando de vaga, nossa UTI está lotada, eles ligam, né? Coloca na central, tenta fazer regulação junto com a equipe, né, médica ali, enfim. E a gente vê o quanto tem dias ali para eles que é extremamente angustiante. E, por outro lado, a gente vê também uma mega de uma parceria entre UTI e emergência. São setores, assim, casados, né? Que quando a emergência ela está muito bem em sintonia profissional, dinâmica de trabalho, se é uma emergência que está bem estruturada, quando essa criança chega para nós na UTI, a gente só dá seguimento, porque a emergência já fez tudo que tinha que fazer, já conduziu, já entubou, já colocou medicamento, já pegou acesso, já fez os cateterismos, tá lá esperando a vaga. A hora que chega na UTI é só tocar o barco, né? E eu sei que é um trabalho de bastidor absurdo de uma emergência, né, do setor de emergência, que enfim, é uma dinâmica diferente. Então, antes de chegar nisso, o que você observa assim, de grandes dificuldades hoje, que às vezes um básico resolveria, ou um entrave, ou até coisas mais sérias que você vê que dificultam o andamento desse processo de trabalho? E você fala da classificação em risco em si ou já da emergência, Flavinha? Pode falar da classificação em risco em si, depois a gente vai para as mais graves ali na emergência. Pronto. Uma das coisas que mais dificultam eu diria, sinais vitais, e aí quem está na classificação de risco, de perceber justamente essa variedade de sinais vitais. Uma criança de 3 meses tem sinais vitais diferentes de uma criança de 3 anos, que tem sinais vitais diferentes de uma criança de 12 anos. Uhum. Então, é perceber essa variação. Enquanto quando eu comparo com paciente adulto, eu tenho um padrão fixo, né? Comunicação. E aí, um outro desafio do enfermeiro da triagem a gente tem comunicação ausente ou limitada em algumas situações com a criança em si, né? Diferente do adulto, que o paciente adulto, eu vou ter uma clareza aí, na maioria das vezes, uma clareza na sua fala, né? E aí é o que eu puxo para, aí falando em relação à resolução do problema, né? Em relação à comunicação, gente, usem a genitora, usem os cuidadores, não negligencie a fala da genitora, do cuidador, né? Eu sempre falo em relação a cocô, né? Que a mãe chega falando bem assim: enfermeiro, o cocô do meu filho está fedendo. O que significa isso, enfermeiro da triagem? Significa que o padrão intestinal daquela criança mudou. Houve alguma coisa de alteração que a mãe está relatando. Porque cocô ele vai feder, não tem para onde correr. Mas a mãe está te dando a mãe está te dando informação importante, né? É igualmente quando a gente compara criança neurológica. Que a mãe da criança neurológica, ela percebe umas nuances de alteração. Que se você ouvir bem, você fala bem assim, não, é de fato. Ela fala, não, que ele mexeu a mão diferente, ele mexeu a pálpebra diferente. 30 minutos depois, o menino está convulsionando. Aí você fala, gente, o que é isso? E é justamente no lance da comunicação. A gente perde muito
Eu vou fazer 11 anos de pediatria, eu tenho 11 anos de pediatria. E aí, às vezes, a gente acaba colocando os 11 anos de pediatria na frente, achando que a gente tem mais informações, que a gente é dono do saber. E é o que eu coloco. Eu tenho 11 anos de pediatria. Flavinha, o seu mais velho tem quantos anos? A minha filha tem 12. Isso. Pronto, 12 anos, né? Se Flavinha não fosse enfermeira, não fosse da área de saúde, se Flavinha viesse com a avaliação dela de mãe, e eu, Jefferson, com meus 11 anos de formado, Flávia conheceria todas as nuances de alteração que a filha dela tem e eu não tenho. Porque o que parece normal para mim, enquanto avaliando crianças de forma geral, ela percebe alteração de cor, alteração de fala, ela percebe as alterações mínimas daquela criança. Então, quando a gente junta o nosso conhecimento técnico com essas alterações que a mãe ela está dizendo que tem, a gente, de fato, a gente consegue fazer uma avaliação muito boa da criança, porque a gente não negligencia. Então, em relação aos desafios, descompensação, né? E aí, um outro ponto que a gente tem é a descompensação clínica, né? Às vezes, você tria uma criança como classificação verde e aí demora na triagem 4 horas. Quando ela entra na emergência, ela está descompensada em uma classificação vermelha. O enfermeiro avalia de forma incorreta? Às vezes não. É justamente por essa alteração, que é uma alteração súbita e rápida. Um exemplo, criança chegou na emergência, classificação verde, um episódio de vômito hidratada. Esperou 4 horas, vomitou 6 vezes. Ela entra na emergência desidratada, hipoativa. O enfermeiro classificou errado? Não. A demora do atendimento foi de 4 horas. Consequentemente, a gente teve uma mudança aí desse quadro. Então, muda muito rápido. Então, um desafio é, crianças que estão demorando na emergência, mesmo classificação verde, a gente teria que, pelo menos a cada hora, retriar essa criança para saber se ela continua na mesma classificação. Isso que eu ia perguntar, tem essa prática de fazer a triagem? Não, né? Não tem. O que a gente faz hoje, né? Se a gente percebe que está demorando muito, na triagem a gente fala, mãe, se você perceber alguma coisa, bate na porta que a gente reclassifica. E a recepção ela também é treinada para qualquer reclamação, qualquer queixa dos genitores em relação à mudança, a gente retriar novamente. Então, mediante a queixa, a gente retria, né? E aí é um ponto, Flavinha, às vezes, quem mais está grave é aquela mãe que está no canto com a criança no colo e que não diz nada. E que quando entra na emergência, eu já tive uma situação mesmo de uma criança que ela veio da atenção primária, né? Com história de desconforto respiratório, fez a ficha, emergência lotada, um MT, manhã e tarde trabalhei, 60 crianças triadas em um MT, né? E aí, quando essa mãe entrou na emergência, eu fui chamar para a triagem, quando eu chamei a menina parada, filha. E a mãe não percebeu? Não percebeu. Ela enrolada e a menina parada. Aí foi reanimar, não voltou, mas você percebe que acaba sendo um desafio de quem está na triagem, porque o primeiro atendimento, ela não é do enfermeiro, o primeiro atendimento é da recepção, né? E aí é um desafio para os profissionais que estão na recepção, porque não têm o conhecimento técnico de perceber essas nuances. E a mãe está atenta, e aí é o que eu falo, trabalhar com saúde, desenvolver saúde, e a gente trabalhar com os nossos genitores, que eles precisam estar envolvidos no processo de saúde e doença da criança, né? Para perceber as nuances. Por quê? Porque às vezes a gente perde a criança porque a mãe ela acabou não percebendo os riscos de gravidade. E aí eu volto para a atenção primária. O meu colega da atenção primária, durante o pré-natal, ele precisa dizer quais são os riscos que aquela criança tem nos primeiros 7 dias e ele fazer a visita com 7 dias de vida para perceber essas nuances, essas alterações que a gente tem de quadro e para a gente orientar a mãe perceber para levar para a emergência ou para uma reavaliação, né? Nossa, Jeff, você vai me falando isso, meu coração ele vai dilacerando, porque assim, é o básico, né? Eu fico... É o básico. É o básico. E temos muitas situações semelhantes. A gente teve um caso também de uma criança... É exatamente isso. A mãe, ela tem tantas vezes dificuldade cognitiva de compreender os processos, né? Ou até muito humilde, né? No sentido de compreender como as coisas funcionam. Às vezes é o primeiro filho e elas não querem verbalizar ou demoram muito para buscar ajuda. A gente teve um caso semelhante de um bebê que não conseguia mamar. É o que você falou, não conseguia mamar. Foi para casa, não conseguia mamar. Bebê de 3, 4 dias.
Quando foi para avaliação, em vez de buscar ajuda, não está conseguindo mamar, está ficando hipoativo e tal, quando foi buscar a criança, ela estava já desidratada, com isso já encaminhou, aí já parou, aí já entrou na sequência da parada cardiorrespiratória prolongada, volta com sequela, e aí vai desfecho, óbito, depois de 2 meses de terapia intensiva, sabe? Então, é o que você fala, é o feeling, né? E isso é uma coisa que a gente que está no ensino, às vezes eu tento ensinar, eu tenho medo dos meus alunos não entenderem isso, você entende? Dentro do ensino, porque eu tô lá e eu falo assim, olha, gente, é o feeling, aquela coisa, às vezes, que é o anjo mesmo. Você pode não estar entendendo, mas você bateu o olho, a criança está muito quieta, está muito irritada, você olhou, não gostou da cor, sabe? Pode não saber pediatria, mas o segundo de você olhar e sentir que aquela coisa não tá legal, né? E botar para dentro, porque você me falou 4 minutos para triar, pelo amor de Santo Cristo, né? Malemar você consegue falar oi, boa tarde, né? Então, olha a dificuldade que a gente tem nisso. Então, eu tenho angústia enquanto profissional, mas principalmente como professora, de não estar conseguindo passar para os meus alunos a noção e a responsabilidade de você ter um olhar fino, né, para essas crianças, mesmo que você não saiba. Alguma coisa tem que bater ali que você fala, não, tá legal, é o básico, né? Flavinha, sabe o que eu estou dando risada aqui? É porque, tipo assim, o quanto que eu assisti uma aula, foi de uma outra professora de pediatria, o quanto que várias falas que ela diz, eu acabo falando, e algumas falas suas aí que eu falo, gente, olha pro menino, pelo amor de Deus, eu quero só que vocês olhem pro menino, olha pro menino, só para e olha pro menino, porque o menino te diz, pelo amor de Deus, ele te diz que ele não tá bem. Eu falo, o menino, quando tá desidratado, ele diz, eu tô com sede, eu quero água. Eu falo, gente, é tão fácil. Eu falo, as pessoas falam que é difícil avaliar a criança, né? Mas eu falo, gente, se a gente olha pro menino, é tipo assim, de passar o olho. Esses dias eu tava na emergência, passei uma criança sentada na cadeira de roda. Eu falei... Aí eu falei, mãe, qual é a história dessa criança? Ela falou, não, estava em outro hospital, estava com história de pneumonia, deram alta, mas eu voltei. Aí falei, classificado como verde, fui falar com a médica. Eu falei, dá uma olhadinha nessa criança. Essa criança ela não está bem, saturando 98, mas você olha para o menino não está bem, né? Olhar fundo, características de desidratação. Olha o menino, internou pneumonia lascada, filhinha. Você olha assim e fala, Deus do céu. E aí é justamente a gente olhar, que é o que eu falo, olha para o menino, só basta olhar. Eu falo com os meninos aqui, vocês não precisam saber de todas as nuances de alteração de sinais vitais, de saber quanto é a criança de 3 meses. Se você olha para o menino e percebe que não está dentro da normalidade, pronto, já é um quadro de você assim, acendeu o alerta e eu preciso fazer alguma coisa. Exato, porque eu tenho, de verdade, eu sou apaixonada por pediatria, e você também, seu olho brilha quando você fala de criança, enfim, né? Nos nossos podcasts, né? Também é para educar, é para mostrar um pouco desse amor e da importância da gente ter esse olhar sensível. Porque, gente, pediatria, vamos ser real, né, Jefferson? É uma especialidade muito desvalorizada em todos os aspectos. Pouquíssimos profissionais querem ir para a pediatria. Muitos que vão para a pediatria, gente, estão indo porque estão sendo obrigados. Eles não foram lá porque escolheram. Então, esse processo de encantamento também demora, o processo de aperfeiçoamento ali demora, né? Mas quem nos ouve aqui, quando você me fala que tinha uma mãe na triagem aguardando com um bebê recém-nascido parado no colo, sabe? Em que momento a gente errou enquanto profissional, mas em que momento também o sistema de saúde errou, né? E isso a gente fica muito impotente quando pensa em pronto-socorro, porque pronto-socorro você vai estabilizar ali, vai resolver, mas o problema no fim ele vai continuar. Você pode resolver esse problema na hora, mas essa criança vai voltar em outro momento. E é o que eu falo com os meninos, não é um dado, não é um óbito infantil, não é. É você ter que olhar para essa mãe. Eu fiz até eu vi um vídeo hoje que Júlia postou, né, minha parceira postou em relação um pai que estava sendo salvo, ele pediu para não ser salvo. Não sei se você viu esse vídeo, Flavinha. Eu vi, esse vídeo foi te cortar o E ele falou que... Flavinha, eu chorei com aquele vídeo. Eu chorei quando eu vi também. Que, tipo assim, ele falou, não quero ser salvo.
as minhas filhas estão segurando minha mãe, as filhas estavam mortas. Soterradas, né? Isso, a grande questão, gente, da pediatria é essa, é você olhar para essa mãe, para esse pai, que olha para você e fala assim, vai voltar, e você sabe que não vai voltar. Não vai voltar. Né? Isso. E aí você olhar e falar assim, mãe, a única coisa que eu posso dizer, pai, é Deus abençoe você e que te sustente. É uma dor que eu não sei como é que é, não sei saber. Mas eu olho para aquela família ali e assim, é você perceber que aquela família volta e não volta nunca mais, gente, ao que era. Então não é um dado, não é um óbito que vai, sabe? É você olhar e falar assim, uma família acaba de perder algo que ela não vai conseguir nunca mais voltar. E aí, quando você percebe que nesse contexto foi porque um colega da triagem não criou essa criança como deveria, o colega da atenção primária não orientou como deveria orientar, o enfermeiro Óbito evitável, Óbito evitável, né? O enfermeiro emergencista não fez o que deveria ser feito. E aí a questão de transferir responsabilidade. Jefferson, o óbito não é só minha culpa. O médico deveria ter feito isso e não fez. O técnico deveria ter feito isso e não fez. Você fez o que lhe cabia? Tá? E aí é mais uma vez a gente pensar, tipo assim, como equipe em saúde mesmo. Talvez o médico que está na emergência ali ele não tenha tanta destreza em pediatria e você tem. Vamos juntar saberes, né? O meu saber enquanto enfermeiro e o dele enquanto médico para a gente salvar a criança. E se a gente vai para PAUS, que é um fluxograma, ele não define quem é médico e quem é enfermeiro. Todo mundo deve saber o fluxograma de parágrafo. Exato. E aí é mais uma vez da gente olhar para o contexto que eu não estou lidando com um óbito infantil, eu estou lidando com uma criança que está morrendo e que uma família vai perder aquela criança. Então é esse contexto que é o que eu digo. A morte infantil, Flavinha, ela não me destrói tanto emocionalmente, né? Porque eu tenho um contexto realmente que é um anjo que está morrendo, que está indo encontrar aí para quem acredita em espiritualidade, algo melhor, maior. Mas quando eu vejo o desespero da família, o desespero dos pais, aquilo me traz tanta dor, tanto sentimento de me colocar naquela situação, que eu falo, realmente, a gente tem que fazer o que deve ser feito na melhor condição que a gente tem. E aí, mais uma vez, o grande lance da pediatria que eu, Jefferson, me apaixonei é intervenções mínimas, gente. O que um adulto precisa de várias drogas, né? Às vezes, você fazer uma expansão numa criança, você salva. Você fazer VPP, ventilação por pressão positiva, você salva o menino. Você perceber sinais de deterioração clínica e você intervir, você salva. Né? Posicionamento, eu falo, gente, posicionar o menino está cianótico, você posicionou um recém-nascido. Aspirou, você aspirou, você já percebe sinal de melhora. Então, é o que eu digo, é a gente realmente se colocar na situação de ser mais sensível. Eu acho que a pediatria ela traz muito isso pra gente, sabia, Flavinha? De uma sensibilidade com o outro. Gente, eu não sou um enfermeiro pediátrico do SUS, não, no sentido de que o nome é a fumaça quem faz, mas de tudo ornamentado, de tudo. Não sou. Eu sou uma pessoa mais prática, né? Eu sou bem mais prática em relação a isso. Mas a grande questão é olhar para a família, olhar para aquela criança, olhar para aquele contexto de uma forma geral e saber o que eu posso fazer na minha realidade na triagem. Estou triando hoje, né? Eu sei sinais vitais da pediatria. Qual o protocolo que a minha instituição ela executa? É um protocolo compatível para a minha realidade, né? E eu sempre falo, Flavinha, que o que eu posso fazer a mais. Gente, quem me acompanha, quem me conhece sabe, eu sou a pessoa que eu falo, a minha profissão ela não é arte, ela é uma profissão que precisa ser remunerada, mas eu tenho muito amor pelaquilo que eu faço. Eu gosto de ser enfermeiro, gente, é isso que eu acho que falta nas pessoas. A gente precisa ser remunerado, precisa de remuneração, mas você precisa gostar do que você faz, e gostando do que você faz, você entrega mais. Não é só passar 12 horas na classificação de risco. O que nessas 12 horas, o que você tocou alguma família? O que você realmente, tipo assim, o que você disse de palavras de acolhimento, que aquela família falou, obrigado, você me orientou em relação a isso. Obrigado, você sanou uma dúvida que eu tinha e que eu não tinha. A gente precisa parar para ouvir mais isso. E tá faltando pessoas, e aí no mundo do contexto geral, pessoas sensíveis à dor do outro mesmo. Que aí eu falo desse, gente, os alunos, eles precisam entender que eles saem da graduação, mas precisam estar envolvidos com o processo de sociedade em si, de humanidade.
É isso. Não, mas é bem isso mesmo. A gente precisa ampliar o olhar, porque não tem jeito, gente. A pediatria exige isso, né? Exige porque muita também doença que a criança chega, ela vem fruto de um contexto familiar, que você falou no começo do episódio de uma forma muito brilhante, porque é real. E se a gente não entende o contexto, vai dar 2 semanas, a criança vai voltar lá de novo. E fazer a contrarreferência para o serviço, para ter um acompanhamento assertivo, né? Ou mesmo uma criança, internou por crise asmática. Você vai, né, às vezes a medicina vai avaliar, não está tendo um acompanhamento, nada. Não adianta só resolver a crise na hora ali, já dá o start para algum acompanhamento e encaminha essa criança. Então, eu entendo que são intervenções pontuais e super, vamos dizer assim, elas precisam ser resolutivas, né? Porque eu tenho que ter giro, eu tenho que ter atendimento. É um lugar que o setor ele é muito quantitativo, só que é um quantitativo burro, se não for qualitativo também, né? Então, tem que ter o seu ponto de qualitativo ali. Só que os desafios da sobrecarga é real, né? E eu sei o quanto isso dificulta. A gente sabe o que é o ideal, só que a gente está muito nas traves aí do que é real e o que a produtividade, às vezes, exigida por o profissional, enfim, e o quanto isso pode repercutir na assistência, né? O quanto pode custar caro um profissional sem experiência num lugar desse, o quanto pode custar caro, né? Então, assim, até que ponto o barato ou né, é bom nesse sentido? Que eu digo assim, uma pessoa sem conhecimento, né? E é isso, Flavinha. Eu acho que você tocou num ponto bem importante que, tipo assim, ó, é aquela situação, né? Eu tô até encontrando as palavras para conseguir falar em que sentido. Porque, assim, ó, vira e mexe, né? Não achem, gente, que, né, está aqui com Flavinha, né, que eu não vivo algumas situações de emergências lotadas, que a gente fala de emergência lotada mesmo, né? E aí, enquanto enfermeira especialista, para onde que eu tenho que olhar quando eu tenho, às vezes, em um hospital, eu tenho 80 atendimentos, 70 atendimentos em 12 horas, né? Isso é muita coisa para um enfermeiro só em um pronto-socorro. E ele tem que gerenciar. A gente vai gerenciar riscos. E aí é o enfermeiro especialista na pediatria em si olhar e falar bem assim, o que eu vou classificar primeiro na minha emergência, quem que eu vou atender primeiro? Estou com a criança parada? Pronto, a minha prioridade é aquela criança que eu estou com intercorrência, um risco iminente de morte. Pronto, eu vou para outro ponto. E aí a gente precisa trabalhar nessa questão de sazonalidade que a gente está vivendo num ambiente de caos. E que aí é desafiador justamente isso. Porque a graduação, infelizmente, ela não nos prepara para a gerência. Né? Ela não nos prepara para a gerência do plantão, do que a gente deve priorizar primeiro. Então é o que eu falo para os meninos, olhem para a emergência de vocês, olhem para aquele caos que vocês estão vivendo e quais são os riscos iminentes de morte que você tem, que você precisa resolver naquele primeiro minuto. Ponto. Resolveu, vamos partindo para as outras demandas. Então, acaba acontecendo uma reclassificação dentro da nossa emergência do que a gente vai priorizar. Porque se a gente chega e prioriza, por exemplo, um verde, né, um dos grandes desafios da emergência, Flavinha, é a gente pegar, por exemplo, receber uma criança queimada, grande queimada, a gente está atendendo essa criança, né, na sala de estabilização, e uma mãe em classificação verde começou a alterar a voz, começou a ficar ríspida com a equipe. E aí você tem que conscientizar aquela mãe que naquele momento você não consegue atender aquela criança para fazer medicação. Por quê? Porque você está com classificação vermelha, você está estabilizando a criança. Então, assim, na emergência em si, eu já tive alguns estresses, mas eu geralmente sou muito claro com os cuidadores. Pai, eu não consigo dar atenção para você agora, eu estou com uma criança que está morrendo e a gente precisa salvar. Terminando aqui, eu consigo dar atenção para você, porque você é classificação verde. Tá? Eu não deixei de ouvir a queixa dela naquele primeiro momento que ela está indignada e tem razão, porque às vezes é uma espera de 5 horas, de 4 horas. Ela tem razão no que está reclamando. E uma dos nuances que eu acabo percebendo em relação aos profissionais é que às vezes a gente tenta justificar o injustificável. Esperar 6 horas para um atendimento seria injustificável. Né? Eu não consigo justificar isso. Pronto. O que eu posso justificar? Agora eu não consigo te dar atenção. Por quê? Porque eu estou com urgência. Assim que eu conseguir resolver a urgência, eu priorizo o seu atendimento. Né? Mãe, estou com a emergência lotada. Estou com a emergência lotada porque eu estou com tal e tal situação, tal e tal demanda. Eu já te dou uma atenção. E quando errar, gente, é realmente porque assim, todos nós somos passíveis de erro, né? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente vai trabalhar aí um protocolo específico para a gente
a gente não errar e ter segurança do paciente, mas a gente é passível de erro e às vezes essa classificação que foi verde era uma classificação laranja, é uma classificação amarela. Realmente reconhecer, mãe, realmente seu filho está com febre, está com 39 aí, é uma criança de 2 meses, uma criança de 3, classificação vermelha. Pronto, mãe, vou reclassificar. Me perdoe pela demora, a gente vai conseguir agilizar. Reconhecer de fato, eu acho que quando a gente é sincero, né, no nosso atendimento, a gente ganha credibilidade com a criança, né? E eu sempre falo isso quando eu falo que quando as pessoas perguntam se vai doer ou não, e quando vai doer, eu sempre digo, tio, vai doer, tá? Mas isso é por um motivo tal, porque quando a gente perde a credibilidade com a criança e com a família, conseguir reconquistar isso nesse contexto, que já é um caos do pronto-socorro, é bem complexo. Então, realmente, gente, a gente começar a entender que eu preciso fazer gestão do meu plantão, né? Quando for tranquilo, quando tiver em condições, pronto. Essa criança que é classificação verde, eu vou priorizar, porque não significa que ela pode esperar até 1 hora. Eu não estou fazendo nada, eu vou deixar ela esperando 1 hora, né? Não é isso a classificação de risco. Mas é a gente tentar fazer gestão do nosso plantão. E que é desafiador. Né? Não vou dizer que não é desafiador não, viu, Flavinha? Que tem dia, né, eu dei um plantão essa semana aí que criança de 31 semanas, chegando grave com bronquiolite, né? Nascida de 31 semanas com 28 dias, né? Sequência de parada, paciente chegando, SAMU trazendo outra criança, trauma chegando, que eu parei, eu falei, eu nunca mais dei um plantão desse, Senhor, tem misericórdia, Pai. Você olha assim e fala, Deus, eu vou pra onde? Mexe com o nosso psicológico, né? Porque ninguém quer passar por um momento de estresse. Não, a gente gosta não. da adrenalina. A adrenalina da emergência é diferente da adrenalina da UTI, né? É diferente. É diferente. Mas eu sei que quando a gente está nesses setores, que nem quando eu estou na UTI, eu gosto das intercorrências, mas não quer dizer também que eu quero, né, não respirar, não ir no banheiro, não tomar água, pelo amor de Deus. A gente, né, quer gerenciar da melhor forma possível. E você tocou num assunto que eu fiquei curiosa para te ouvir nesse sentido. Agressões contra funcionário, isso está cada vez mais evidente nas mídias sociais, né? Então, quando a gente vai ver, tem sido muito frequente a agressão contra um profissional da saúde, seja agressão verbal e até agressão física, nos casos mais extremos. Você tem observado isso? Isso é uma realidade muito frequente na porta de pronto-socorro? Como que você vê isso voltado ali para a pediatria? Infelizmente, Flavinha, é muito comum, né? A gente está lidando com emergências lotadas, a gente está lidando com uma sociedade doente também, e aí é importante a gente falar de uma sociedade doente em várias questões, né? Onde, infelizmente, né, a resposta que às vezes aquela pessoa, a ação que aquela pessoa tem é a agressividade, né? A gente está lidando aí num processo, aí a gente está tendo alguns políticos, e aí tem uma médica que fala sobre isso na internet, eu não lembro o nome dela, mas é muito boa que ela fala sobre políticos de intimação que estão fomentando a agressão, né, aos profissionais de saúde. E de forma intencional e não intencional, mas tipo, de vereador que chega filmando dizendo que isso ou aquilo. Isso tem sido mais comum do que qualquer outra coisa, né? Infelizmente. E na pediatria ainda é mais desafiador. Por quê? Porque a gente está lidando com cuidadores em si que às vezes não tem o controle emocional para nenhum tipo de intercorrência, né? Exemplo, uma crise convulsiva. É natural que a família haja uma desestruturação ali daquela família. É natural do processo, né? Mas dentro desse processo eu preciso, né, ter um mínimo de segurança para poder agir. Existem situações que a equipe não está segura e que a gente precisa acionar a portaria, que a gente precisa acionar a polícia. Por quê? Para a gente conseguir resolver a vida da criança. Tem situações que eu falei, pai, eu não estou conseguindo ajudar você, porque você não está deixando eu te ajudar você e a criança. Então, às vezes, é muito complexo, Flavinha, a gente vê muito, infelizmente a gente vê muito. Né? Graças a Deus, nesses 11 anos eu nunca fui agredido, não, né? Mas eu procuro, né, ao máximo nos meus plantões, tentar gerenciar os possíveis riscos. Em que sentido? Não negligenciar a fala da genitora. Meu filho está com febre, está com 37,3, por exemplo. Não é febre. Pronto. Aquela criança que aquela mãe me relatou 37,3, eu vou ficar mais alerta para aquela criança em específico. Por quê? O pico de estresse, se aquela criança em algum momento apresentar crise convulsiva, daquela mãe vai ser maior. Por quê? Porque ela informou para a família que tinha um problema.
por mais que não fosse febre, mas ela evoluiu com a crise convulsiva depois, ela vai culpabilizar a equipe, ela vai querer ir para cima da família. Então, o fato de dar atenção para essa mãe, talvez eu consiga gerenciar, mesmo se tiver um problema, entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar dos possíveis riscos ou das possíveis intercorrências que podem acontecer, né? Perceber uma situação de estado emocional mais alterado e tal. Tira da recepção, né? Tira da recepção, traga para dentro, tenta conversar com a mãe, tenta mostrar como está a emergência, né? O que está acontecendo na emergência em si. E que aquela criança que é classificação azul ou verde não foi atendida porque você está com a emergência lotada, você tem outras demandas. Então, assim, é realmente olhar para o seu plantão, olhar para as possíveis situações que possam causar riscos, mesmo sendo risco só para a criança ou até para a própria equipe, e tentar gerenciar isso da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, na pediatria, tem pai querendo arrombar a porta, né, entrada da emergência, tem várias situações que você percebe que realmente são gritantes. E aí, mais uma vez, gente, não adianta, né? Não adianta vir para a equipe, né, com certa agressividade, porque tem coisas que, infelizmente, é natural do processo de estar atendendo e você não consegue resolver certas demandas, é o primeiro ponto. E um outro ponto que a gente tem a gente precisa questionar as pessoas certas, né? Precisa questionar o nosso legislativo, precisa questionar aos nossos políticos em si, precisa questionar a gestão do hospital, a gestão da atenção primária, né? Porque tem coisas que são os gestores. E é o que eu falo com os meus pacientes. Quando eu reclamo com qualquer coisa que eu não consigo resolver isso. Pronto. Por quê? Porque eu sou enfermeiro assistencial. Mas tá vendo aquele QR Code ali, que é da ouvidoria? Você vai naquele QR Code ali e vai reclamar na ouvidoria. Você tem razão, né? Porque geralmente tem razão. Você tem razão, mas agora eu não consigo resolver, né? Eu tive uma situação que eu falei, mãe, eu não consigo resolver dessa maneira, né? E aí eu falei, como que eu poderia resolver? Ela encasquetou que só queria da outra maneira. Eu falei, pronto, você está certa no seu questionamento, né? Mas eu não consigo resolver esse problema, né? Porque foi coletado o exame, né? De uma instituição que eu trabalhei, foi coletado um exame e o exame não saiu de maneira nenhuma. Liguei para o laboratório falou que nunca chegou a esse posto. Pronto, preciso coletar uma outra amostra. Ela falou, não, você vai dar conta da minha amostra. Eu não consigo, mãe. Pronto, vamos resolver o problema? Você deixa eu coletar e amanhã você reclama na ouvidoria. E aí essa conversa foi de 11 horas da noite até 5 horas da manhã. Ela dizendo que não ia coletar. 5 horas da manhã, ela deixou coletar. Nossa. Pronto. Coletou, falei, pronto, vai esperar agora o laboratório sair. Você não me vê mais, mãe, quando o resultado sair, porque eu já estou saindo. Mas a gente resolveu. Mas amanhã você reclama na ouvidoria. E aí eu passei o problema de fato para quem é da ouvidoria, que precisa resolver. Houve uma quebra de fluxo aí. E ela não está errada no questionamento. Mas dentro do serviço, dentro do setor, o que eu posso resolver? Redução de danos, né? É isso, realmente isso minimizar dano. O que eu posso tentar resolver ao máximo? E é isso, é o que eu tento fazer no meu plantão, sabe, Flavinha? Gestão de danos, gestão do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, quem que eu tenho que acionar. E é o que eu falo. O que é meu, eu entendo que é o trabalho de equipe, mas o que é meu, eu vou resolver o que é meu, tá? E comunicar. O que não é meu é da gestão, a gestão precisa resolver. O que não é meu é da equipe médica, a equipe médica precisa resolver. E aí a gente vai começando a gerenciar. Não estou dizendo, gente, que eu vou atar os braços para o que não me compete, o que não é da minha competência no sentido de que é um trabalho de equipe, é uma criança grande queimada, isso. É uma criança grande queimada e eu tenho uma expertise dentro da nutrição. Não estou dizendo que essa criança não vai precisar de nutricionista, vai. Mas de entender que essa criança ela precisa de talvez sonda nasentérica, de falar com o médico que ela precisa ser nutrida o quanto antes, que ele precisa prescrever nutrição, porque ele corre risco de nutrição hospitalar, porque a criança queimada ela tem um gasto energético gigantesco. Então são alterações, são sugestões que a gente faz enquanto equipe multi. É diferente de falar bem assim, não, eu vou lá e vou prescrever a dieta para essa criança. Eu não prescrevo dieta, quem prescreve dieta vai ser o médico e o nutricionista. Mas enquanto enfermeiro a gente vai sugerir em várias outras linhas, tá? Então a importância do trabalho em equipe, mas de saber o que é nosso.
e delegar o que não é para resolver, principalmente dentro do pronto-socorro. Perfeito. Aí vem, né, o encantamento, coisas que, assim, a gente tenta ensinar, mas é coisa que a vida ensina, né, Jefferson? A vida ensina. Porque vai apertando, você vai vendo onde você tem que ir. E é aquela coisa da comunicação, da redução de danos, né? Mas é interessante tocar nesse assunto da violência, que eu acho um ponto bem importante, porque realmente está cada vez mais frequente. Eu não sei se é porque a mídia agora aparece mais, né? As pessoas filmam mais, colocam mais na mídia, mas é uma coisa que realmente vem acontecendo com frequência. E mexeu com o filho, né? Mexeu com... Sim. Enfim, a gente fica... Eu falo que meu filho, meus filhos... Qualquer coisa com eles, eu já fico à flor da pele. Então, de uma certa forma, eu entendo algumas coisas, né, dos Flavinha, pais. e é o que eu digo, Flavinha, é natural. É natural. É natural a mãe, o pai, eles desesperarem o processo. É o que eu digo, que você quer ver mãe e pai mais estressado e mais desafiador de trabalhar, é profissional de saúde. Sim, a gente é muito chato. Que você pega, primeiro que eu digo que a cabeça buga. Poucos profissionais de saúde que estão no processo. Esses dias, uma colega minha que é enfermeira, a filha convulsionou, né? Uma amiga minha que é enfermeira, a filha convulsionou, e ela fala, amigo, a cabeça buga de um jeito que você não raciocina. Eu falei, amiga, é natural. Né? Eu dizendo o que ia fazer. A amiga vai fazer isso. Aí ela falou, amigo, não estou raciocinando. Eu falei, eu sei, é natural não raciocinar, né? É natural. E aí é aquela questão de se colocar nesse lugar, né? Se é natural não raciocinar, né? A gente vai esperar algumas emoções e algumas alterações dessas emoções mesmo. Perfeito. E o Jefferson, assim, para a gente, né, ir fechando um ciclo aí dentro da emergência, como que vocês se organizam para as emergências mesmo, né? Uma parada, enfim, um atendimento de maior prioridade. Como que vocês se organizam ali? Porque eu vejo que o pronto-socorro às vezes represa muita criança. E nessa época agora, às vezes criança em ventilação mecânica. Então, por mais que a gente não tem vaga ou tenta conseguir a vaga, até remanejar, limpar e tal, às vezes vai um plantão de 12 inteiro, a criança não subiu ainda. E nesse processo, a criança está gravando lá. Então, fica para o pronto-socorro o atendimento inicial, a estabilização inicial e os encaminhamentos mais urgentes, né? Está correndo uma droga vasoativa, então vai ter que pegar o acesso central ali, né? Está entrando em insuficiência respiratória, vai ter que entubar e manejar a ventilação mecânica. Só que eu sei também que o quantitativo de funcionário de pronto-socorro não é igual ao quantitativo de funcionário de UTI. Aí você se vê num pronto-socorro com criança entubada, com fármaco vasoativo, agitando, às vezes, né, com dificuldade de ajuste de analgosedação. Enfim, os desafios, as fichas chegando. Como que vocês enxergam isso nesse momento mais crítico, né? Que fica essas crianças represadas ali na emergência até conseguir a vaga de terapia intensiva? É desafiador. Por todas essas questões que você pontuou, Flavinha, a gente tem quantitativo reduzido, a gente tem o manejo diferente, né? O manejo da terapia intensiva. Eu venho da terapia intensiva, eu trabalhei 6 anos na terapia intensiva, e eu digo até a nossa equipe técnica. A nossa equipe técnica da terapia intensiva, ela tem um olhar muito mais aguçado para o paciente crítico, que na emergência a gente tem um outro olhar para esse paciente. Então, o técnico da emergência, ele tem um olhar para a situação emergencial mesmo, que é diferente do olhar do técnico dentro da terapia intensiva. E que, às vezes, a gente percebe a falta desse olhar da equipe técnica, às vezes a gente acaba perdendo alguns lances que seria da terapia intensiva, mas a criança está na emergência, né? Do cuidado realmente ser contínuo. Porque é o que eu digo, o nosso atendimento na emergência, ele é pontual. A criança parou, a gente atendeu, estabilizou, e o ideal é a gente subir essa criança para a UTI. Esse é o preconizado. Quando a gente fala de atendimento contínuo, eu digo, dentre os atendimentos aí contínuos, eu vou dizer que o mais desafiador nosso é a cetoacidose diabética, a cetoacidose, né? Que a gente pega essa criança e essa criança a gente precisa de um olhar realmente da enfermagem ali, vendo a glicemia capilar, vendo se a bomba de insulina, ela realmente, a gente está conseguindo infundir, de perceber os sinais de deteriorização ou não dessa criança. E quando você perde um filho de uma glicemia que era para ter sido aferida às 17, não foi aferida, foi aferida às 18, é um enfermeiro só para aquela emergência. E aí você percebe que o enfermeiro não consegue olhar aquele balanço hídrico,
o balanço hídrico se perdeu, porque a mãe, ela acabou desprezando a diurese que estava Perdeu tudo. E aí você olha assim e fala, Deus do céu. O plantão passando, a criança lá. E aí você olha, porque eu falo com as meninas, gente, o intensivista grita em mim quando eu tenho um paciente entubado e com droga vasoativa. Eu olho e falo, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Mas de verdade, é desafiador, porque os olhares são diferentes, né? Eu digo que é uma grande vantagem da instituição que eu estou hoje, que, tipo assim, a gente tem uma comunicação muito boa com a equipe PED e principalmente com a neonatologia, porque menino da neonatologia, minha filha, a gente inventa leito, mas surge, né? E na PED não é diferente. Só quando não tem jeito mesmo, tipo assim, eu tô com várias crianças graves, não tem condição nenhuma de alta, mas às vezes a gente faz até alta, que não é o ideal, tipo, dá uma alta da UTI, vem para emergência, que é uma criança mais grave, mais estável, para admitir a nossa que está crítica, ou então vamos dar alta para uma criança para admitir essa... Então, assim, a gente consegue rebolar de uma maneira, dentro da nossa emergência hoje, que a gente consegue realmente encaminhar as nossas crianças críticas que estão em ventilação mecânica e com droga vasoativa, justamente por perceber a nossa dinâmica, né? E assim, aí um outro desafio do pronto-socorro em si hoje, né? Antes a gente tinha isso também, mas hoje mais comum a gente tem médicos generalistas atendendo em UTI, em emergências pediátricas. E isso é desafiador, por quê? Porque o manejo da criança ela é diferente, né? Então, assim, a gente vem num processo aí de inserção de profissionais de médicos generalistas na emergência, que acaba sendo um ponto realmente de alerta, né? Sim. De alerta para a instituição, de alerta para a gente enquanto enfermeiro, né? Porque é isso, quando a gente tem um erro, seja o erro médico, o erro de enfermagem, quem erra não é só o profissional que está errando. E aí, quando a gente fala da cadeia do erro em si, todos erraram no processo. Exato. E a gente precisa se inserir no processo, que não é achar o culpado, porque achar um culpado a gente não resolve o problema, né? Todo mundo está errando. E a gente precisa tentar resolver o erro, né? Então, é muito dessa linha. Então, assim, trabalhar na emergência com criança crítica, que não é aquela criança que a gente atende e encaminha, é desafiador. Eu digo que eu aprendi a trabalhar na emergência, Flavinha. Depois de... aprendi a trabalhar na emergência, eu digo, aprendi a entender o meu colega da emergência depois que eu estava na emergência. Uhum. Porque enquanto terapia intensiva, a gente olhava e falava, Deus do céu, como é que traz um paciente desse jeito, Senhor? Meu Deus, como é que encaminha um paciente? Que eu olho assim, tem dias que eu encaminho um paciente que eu falo, colega, foi o melhor que eu consegui fazer nas condições que eu tinha. Tentei estabilizar, mas é desafiador trabalhar na emergência. Sabe que você tocou num ponto bem legal, né? Essa questão da gente ter esse olhar também pro colega que tá ali, né? Às vezes, nossa, esses dias mesmo, umas duas admissões recentes, foi o mesmo enfermeiro que veio trazer um rapaz jovem. E ele veio assim, tipo, as crianças estavam entubadas lá já fazia tempo, sabe? A gente nesse processo de conseguir vaga, remanejar, aí é isolamento respiratório, tem que limpar isso, demora, né? Mas ele chegou, ele já estava assim, com um entubado, tinha outro entubado, um monte de gente chegando, ele estava desfigurado, judiação, o enfermeiro da emergência. Então, você não vai botar olho, né, se não está identificado o negócio. Você sabe que acabou de passar a sonda, você sabe, enfim, a gente, né, muitas vezes os dispositivos são repassados na UTI por necessidades específicas. Então, assim, né, acho que é a compreensão com os nossos colegas e a gente é muito parceiro. Acho que emergência e UTI, elas precisam andar de mãos dadas ali, porque quando os setores convergem, né, eles estão de acordo, quem ganha realmente é a recuperação dessa criança. Perfeito, é isso aí, Flávio. Eu acho que a gente ser gentil com o outro, tentar ser gentil. É isso, é tentar ser gentil com o outro, com um colega que tá tentando fazer o melhor nas condições que tem mesmo. É isso. Jefferson, eu amei, sim, o assunto é inesgotável, né? A gente fala... É inesgotável. Eu falei, Flavinha, 45 minutos, ela falou até 1h20 da idade, já tá, acho que 1h20, 30 já. Então, o negócio flui, eu falo que a conversa, ela flui, eu gosto de conversar. Eu sempre encaro muitos podcasts como muito aprendizado, porque eu não tenho experiência de porta aberta de pronto-socorro. Inclusive, tem uma enfermeira que trabalha no PSP, a Fernandinha deve estar vendo esse episódio agora. E eu falei, Fer, eu vou lá na triagem com você uma hora para ver como que vocês estão fazendo aí, que na época, quando implantaram no pronto-socorro, ela falou, estamos triando as crianças. Eu falei, eu quero ir lá ver, mas eu
nunca consigo uma brecha para eu descer e ficar lá com ela um pouco vendo para entender um pouco essa sistemática, né? Um olhar diferenciado, que é o olhar holístico da gente ter desde a criança que chega ali, desde a unidade básica, né? Eu tenho uma experiência em atenção primária, também puericultura. Então, desde a hora que chega lá, a gente conhece as fragilidades. A hora que chega no pronto-socorro, que vai para uma enfermaria, que vem para UTI, você entende o fluxo. Então, esses episódios, para mim, eles agregam demais, ainda mais por experiências de estados diferentes, experiência de vida diferente, formação diferente. Então, eu agradeço imensamente, porque eu sei que nossas rotinas são cansativas, né, Jefferson? A gente trabalha, tem véspera de feriado, mas amanhã vou trabalhar, né? Hoje é uma quarta, amanhã é quinta, gente. Amanhã vou trabalhar também. Então, estaremos lá trabalhando, né? 12 horinhas. Então, enfim, é a rotina que a gente vai encaixando e a intenção é trocar experiências com vocês, é trocar expertise, é falar, olha, aqui a gente faz assim, lá na Bahia faz assim. E como que é aí, né? Como que vocês fazem aí? Conta pra gente, às vezes, uma coisa que funciona, que troca ideias. Porque se a gente não trouxer a coisa boa da internet, tem uma abrangência legal, que é justamente qualificar e trocar experiências boas, ou usar a internet para coisa ruim, né? Não dá, né, Jefferson? A gente tem que aproveitar para potencializar a nossa especialidade, né? Flavinha, eu acho que você falou tudo o que realmente eu penso em relação à internet, né? Quando eu comecei na internet lá em 2019, foi justamente, eu comecei, eu não sei se você lembra, Flavinha, em 2019 teve um boom em relação a suicídios de colegas, né? Uhum. E aí teve várias campanhas, eu comecei nesse contexto aí, na internet, justamente falando que a vida deveria ser mais leve, que a gente deveria ser gentis com os nossos colegas, né? Porque uma das colegas na época que tinha se matado, ela relatou na internet justamente isso. Droga de plantão, merda de plantão, cansada de tudo isso. E eu vinha percebendo que muitos dos processos de adoecimento mental dos nossos colegas eram outros colegas. E aí eu decidi começar a falar sobre isso no Instagram e eu sempre atuei na pediatria e decidi falar de pediatria, mas os meus stories eram basicamente sobre isso. E aí eu digo que eu ganhei muito com a internet, né? Gente, para quem não sabe, né? Eu trabalho na pediatria há 11 anos, mas eu sou realmente fã de Flávia, né? E aí hoje é o que eu digo, que tipo, você tava muito nervoso, Flávia, tava muito nervoso. Que gracinha. Porque realmente, quando eu conheci Flávia do Congresso, e eu vi o quanto que é apaixonante, o quanto que é educada, o quanto que é solícita, o quanto que aproxima a gente, de fato. Eu falei com Julie, que é minha parceira de vida, eu falei, Julie, você precisa conhecer Flávia, porque Flávia é um amor de pessoa. Além de todo o conhecimento técnico, Flávia, que você tem, e é claro, é nítido que você tem, você como pessoa mesmo, uma pessoa admirável, que a gente olha assim e fala bem assim, poxa, que bacana ter gente assim na enfermagem, gente que acredita, né? Gente que impulsiona os outros, que pega na mão e fala assim, não, a gente vai por aqui que vai dar certo. Foi tudo isso que eu senti de energia e acompanhando você. Então eu fico muito lisonjeado, grato, né? Alex, que é meu diretor aqui, ele falou assim, é com quem hoje? Eu falei, então, é com a pessoa que eu considero referência, eu tô nervoso por isso. Aí ele falou, entendi porque você tá nervoso. Eu falei, é isso, eu tô nervoso por isso. Mas gratidão, Flávia, de verdade mesmo, de coração. Eu espero que tenha mais momentos como esse, mais trocas como essa, porque eu aprendo muito com você e aprendo muito com você como pessoa e como enfermeira, né? Você é a enfermeira que eu gosto de ver, porque é a enfermagem que eu acredito. Que gracinha, mas é uma admiração muito recíproca. E que energia, gente. Eu conheci pessoalmente, né, que a gente já se falava antes, mas no congresso, foi no CIET, né? Foi isso. Foi no CIET o ano passado. E foi um presente absurdo, porque o objetivo é esse, é essa troca, essa potencialização e a gente se unir mesmo. Porque a gente tem que chegar nas pessoas, né? A gente tem essa possibilidade de ter um meio de comunicação, de conversar, de ser às vezes uma ponte de uma troca de angústias ali e falar, poxa, a gente tem que se ajudar. E eu sei que, não, gente, uma coisa que eu não falei, que eu não coloquei nesse currículo gigante dele, eu vou deixar para você falar, Jefferson, que você tem um podcast com a Ju. Sim. Eu quero que você fale do seu trabalho agora, onde as pessoas vão te encontrar, porque ele tem uma rede social super movimentada, o Clube Ped, né? Então, assim, fala um pouquinho do seu trabalho, onde as pessoas vão te achar, onde as pessoas vão te ouvir os episódios que vocês já têm, né? Fala um pouquinho de você.
Gente, eu tenho o Info Intensiva Pediátrica, né, que é uma página aí desde 2019 que eu falo sobre pediatria, né? Pediatria, eu sou apaixonado por feridas também, então vira e mexe eu coloco alguma coisa sobre feridas lá e do potencial que enquanto enfermeira a gente tem no tratamento de feridas. E tem um podcast que é com Juliana Brandão, né, que é o Pod Pai, que é para além da enfermagem, né? O podcast ele surgiu das nossas conversas, eu e Juliana. Juliana foi minha professora da graduação, né? E aí surgiu uma amizade dessa professora da graduação e uma amizade para a vida, né? E aí a gente sempre tinha conversas infinitas. E aí todo mundo especulava muito o que essas duas pessoas conversam tanto, né? Porque basicamente eu e Júlia andava para cima e para baixo junto e a gente conversava realmente muito sobre. E aí eu conversando com ela, eu falei, amigo, eu quero fazer um podcast. E vai ser um podcast com você, da gente fala conversando sobre a vida. Então, é um podcast que a gente fala sobre enfermagem, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre atividade física. É sobre, de fato, viver. A gente falou sobre psicologia, falou sobre criação de filhos, falou sobre escola. A gente vem da enfermagem mesmo, para além da enfermagem. A gente está com a segunda temporada agora que vai ser lançada, né? Se tudo der certo, né? Vai ser agora em julho, né? O tema é um tema em pediatria, eu não vou dar spoiler, mas é na pediatria, né? E aí eu espero vocês no Podpai. Perfeito. E tem Instagram também do Podpai, né? Isso, que é o Podpai. Pai, que é P-A-E. E também ele dá curso de sutura, ele dá curso de feridas, gente. Inclusive, a gente podia marcar a gente já teve episódios de feridas, mas eu queria aprofundar mais também. Uma hora a gente podia falar sobre feridas, né, Jefferson? Eu sei que você... E a gente puxa para pediatria. Que eu falo, gente, as pessoas, elas não olham para a criança com feridas. Criança tem feridas, tem lesão por pressão, sim, entendeu? Aprofunda mais, tem grande queimado. Aí você fala, o que eu posso fazer? Assim, a gente pode fazer muito no tratamento de feridas com criança. Perfeito, perfeito. Jefferson, muito, muito obrigada, viu? Foi um mega de um prazer, de verdade. E eu sei que a nossa conversa ela não para por aqui. É um estreitamento que Deus, assim, vai cruzando os nossos caminhos. Eu falo que pessoas como você na internet também são um respiro, porque eu vejo você como um amigo, um excelente profissional, uma pessoa que eu posso trocar experiências, que eu posso, assim, desabafar, pedir uma ajuda, pedir um socorro, né? E pode contar comigo também para o que você precisar, para o que a Ju precisar. E tem que curtir o episódio, né, Jefferson? Curtir, compartilhar, comentar. É o que eu sempre falo, Flavinha, que eu acho que a gente precisa enaltecer o nosso... A gente tem muito enfermeiro, muito colega técnico, muito estudante, e que realmente potencializa para que essa informação chegue para outras pessoas. Se você gosta da pediatria, encaminha. E se você não gosta da pediatria, assista, porque você vai gostar. Você vai gostar de fato, de tipo, você falar assim, poxa... É um outro olhar, né? Os meninos, quando terminam minha aula, falam assim, professor, você traz um olhar diferente para a pediatria. Eu falei, então, que a pediatria é isso, gente. A pediatria é isso aqui. E aí vocês, talvez, não tiveram a oportunidade, não se oportunizaram, conhecer o mundo pediátrico. Tem dificuldades? Tem, como qualquer outra área. Mas a pediatria, a gente tem um negócio com a pediatria que é diferente. Assistam esse episódio. Comentem, principalmente compartilhem para outras pessoas. E uma outra coisa é, se vocês só assistiram esse episódio e vocês não seguem a página de Flávia ou Impede, sigam no Instagram. É importante vocês seguirem no Instagram, porque acaba, né, dando mais alcance realmente, né? E aí a gente fomenta o trabalho ainda mais de gente boa, de gente competente no Instagram. Às vezes a gente vê tanta gente ganhando proporção aí gigantescas e que você não vê com conteúdo de fato relevante. Flavinha é conteúdo relevante, gente. Sigam essa mulher. Eu falo sempre de você, Flavinha, mas tem seu marido, que também faz parte do Impede. Tamo junto, né? Mas é isso mesmo. Isso. E sigam, né? E a sua página também, porque a gente tem que se fortalecer, né? Eu acho que gente, é isso. Vocês precisam fortalecer a pediatria e devagar a gente vai conseguindo fazer essas contaminações, né? Positivas das pessoas para olhar para as crianças de uma forma diferente, né? Jefferson, muito obrigada, viu? Obrigado, Flavinha. Eu que agradeço de verdade. E a gente se vê na próxima. E logo, logo a gente já combina mais episódios. Pronto. Beijo. Beijo.